Olá, meus amores, sejam bem-vindos a mais uma devocional. Sejam bem-vindos à nossa rotina com Deus. Que Deus abençoe o seu dia. Hoje, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, obrigada por esse dia. Obrigada pelo teu amor nas nossas vidas. Em nome de Jesus, Pai, eu quero colocar essa live nas tuas mãos, a minha vida nas tuas mãos. Me ajude, Espírito Santo de Deus, a ser útil na vida dos meus irmãos. Tudo aquilo que eu não consegui falar ou expressar por causa das minhas limitações humanas, que o Senhor Espírito Santo complete para que os meus irmãos sejam muito abençoados nesta manhã e recebam do Senhor a cura para os seus corações, para a sua alma. Em nome de Jesus. Amém. Olá, 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 sejam bem-vindos, Adriana de Jesus, obrigada pela sua presença, Sabrina, obrigada por estar aqui, Marcos, muito obrigada pela sua presença, José Fagner, Fábio Valêncio, Fernando Moreira, Anjos, Felipe Fernandes, muito obrigada pela sua presença aqui no Instagram, quem está por aqui, Aninha, obrigada pela sua presença, Natália. Aqui tá aparecendo só um pedaço do nome, Ribeiro dos Santos. Obrigada pela presença. Rick, bom dia, meu querido. Bom dia, Osvaldo. Obrigada pela presença de vocês. A Marcinha, Carla Monteiro. Ih, Carla Monteiro, como que você está? Já está bem? Que Deus abençoe sua vida. Alex, Kátia, Vini, muito obrigada pela presença de vocês. Oi, Marina, tava olhando lá seu Insta, você tá cada dia mais linda, hein, mulher? Parabéns, sucesso pra você. Lurdinha, conta aí, Lurdinha, já tá bem? Já melhorou aí a saúde? Conta aí pra nós, dá notícia. Gente, hoje eu quero conversar com você e dizer pra você, confie na justiça de Deus. Confia na justiça de Deus. Não queira fazer a justiça com as suas próprias mãos. Não queira ser justo aos seus próprios olhos. Permita que Deus te justifique. Permita que Deus defenda você. Permita que Deus cuide de você. Hoje eu quero ler para você alguns textos que vai falar um pouco sobre os seus algozes, sobre os seus inimigos. Então, eu queria pedir que você abrisse o seu coração nesse momento e deixe o Espírito Santo de Deus falar com você. Deixe o Espírito Santo de Deus curar você nessa manhã. Romanos 12, 20 diz: se o teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se tiver sede, dá-lhe de beber. Porquanto agindo assim, amontoarás brasas vivas sobre a cabeça dele. Provérbios 24, 17 até o 18, fica aí uma sugestão de leitura para você, diz assim: quando cair o teu inimigo, não se alegre o teu coração. E aí eu quero falar para você sobre o último milagre de Jesus curando alguém. Antes dele morrer na cruz, antes dele ser crucificado, eu quero conversar com você sobre o último milagre de Jesus. Ele está registrado Mateus, Marcos, Lucas e João registraram esse fato nos seus livros. Mas eu quero falar sobre o registro de João, porque João acrescentou algo especial. A Bíblia diz que João era o profeta, ele era o discípulo do amor, né? Ele era aquele que tinha empatia, que se colocava no lugar do outro. E ele foi o único que registrou o nome do servo do sacerdote que Pedro cortou a orelha dele, né? 1 João 18,10 diz assim: então Simão Pedro pegou sua espada e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando-lhe a orelha direita. E o nome do servo era Malco. Então, Jesus estava lá no Monte, né, das Oliveiras. Para você que não sabe, o Monte das Oliveiras lá era o lugar onde prensava as azeitonas para fazer o azeite. Era um lugar de prensa, era um lugar que apertava, que moía as azeitonas.
E Jesus estava sendo moído nas suas emoções ali no Monte das Oliveiras, passou a noite toda orando. E aí vieram os soldados para prendê-lo. E se você vê, todo mundo tem sua razão numa discussão, todo mundo tem sua razão, todo mundo tem a sua própria razão num evento onde um fere o outro. O que feriu acha que está fazendo alguma coisa certa na cabeça dele, para ele. Ele acha que essa é a verdade dele, não está fazendo nada demais. O que foi ferido acha injusto, né? Tem a razão de querer se defender daquela injustiça. No final de tudo, todo mundo tem sua razão. Mas só Deus conhece o que é realmente verdade nessa história. O que realmente... Fernando, mas injustiça é injustiça. Sim, a injustiça é injustiça, mas você precisa confiar em Deus essa justiça. A reação de Jesus quando Pedro tirou a espada e cortou a orelha de Malco, imediata foi: deixai-os, basta. E tocando a orelha de Malco, Jesus o curou. Pedro, ele sabia muito bem o que ele estava fazendo. Aqui João especifica bem que Malco, ele era servo do sumo sacerdote. Como servo do sumo sacerdote, ele tinha sonhos, ele tinha ambições. E uma das ambições dos servos dos sacerdotes era um dia se tornar sacerdote. Então Malco era servo do sumo sacerdote e ele estava ali cumprindo uma ordem. Ele estava obedecendo uma ordem, prendendo Jesus. E por outro lado, Pedro estava defendendo Jesus. Por isso que Pedro tirou e decepou a orelha direita. Só que Pedro fez isso de caso, ele fez sabendo exatamente o que estava fazendo. Por que ele não cortou a orelha esquerda, ele cortou a orelha direita? Porque se Malco tivesse um dia a ilusão de querer ser sacerdote, ele não poderia ser sacerdote sem a orelha direita. Ele precisaria da orelha direita para se tornar um sumo sacerdote. Então, Pedro sabia exatamente o que ele estava fazendo naquele momento. Ele estava destruindo o futuro de Malco, as ambições de Malco, e fazendo aquilo com a justiça dele. Então, Malco estava cumprindo a ordem dos sacerdotes, que era prendendo Jesus, estava ali cumprindo, obedecendo ordens. Pedro estava defendendo Jesus. Se você vê, Malco e Pedro, os dois estavam fazendo algo injusto. Tanto o que estava defendendo, quanto o que estava prendendo. Mas Jesus estava ali para colocar a justiça de Deus naquele lugar. Jesus estava no meio de Malco e Pedro. E ali Jesus restituiu a orelha de Malco, restituiu os sonhos de Malco, restituiu os projetos de Malco, mesmo ele sendo seu inimigo. Porque Jesus, a justiça de Deus, não está baseada no que você vê ou no que você ouve. A justiça de Deus, ela é plena, ela é completa. Por que a palavra de Deus diz que a nossa justiça é como trapos de imundície? Porque a nossa justiça, ela é baseada apenas no que você viu, apenas no que você ouviu. E a justiça de Deus, ela é um todo. Você fala: Fernanda, mas isso aí é difícil, né? Quando meu inimigo tiver sede, eu vou dar de beber. Quando tiver fome, eu vou dar de comer. Jesus estava ali, o inimigo dele estava prendendo ele ainda curou a orelha do inimigo dele. Sim, ele curou a orelha do inimigo dele, porque Jesus, a justiça de Deus, conhece todo o trajeto, todo o processo, dentro, fora da vida de Malco. A Bíblia diz que tudo aquilo que nós plantamos, nós vamos colher. Então não tenha preocupações com isso. A pessoa que te magoou, a pessoa que feriu você,
ela vai colher o que ela plantou. Porque Deus é justo, só que não é na hora que você quer e nem do jeito que você quer. Porque a Bíblia deixa bem claro que o nosso verdadeiro inimigo não são pessoas. As pessoas, elas são usadas pelo nosso verdadeiro inimigo. Então, a primeira atitude, a primeira reação de Jesus naquele momento que Pedro tirou a orelha de Malco foi: basta, deixa. Pedro, não é sua justiça. Deixa que a justiça de Deus. Você está querendo uma justiça baseada no que você está vendo agora. Tem um processo todo. Eu preciso ser levado. Eu preciso ser crucificado. Eu preciso morrer. Eu vou morrer, mas ao terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu preciso ir no inferno. Pegar a chave da vida da mão do diabo ou de Satanás. E vou ressuscitar para ter o poder de ressuscitar vocês, de trazer uma vida plena e abundante para vocês. Então Pedro estava vendo só aquele momento, aquela situação naquele momento. Ele não viu todo o processo que tinha que acontecer. Sabe, todas as injustiças que aconteceram com você, todas as coisas que alguém te feriu, que alguém te magoou, que alguém debochou de você, que alguém fez pouco de você, toda essa pessoa vai colher. Deus vai cobrar dessa pessoa. Não se preocupe, confie na justiça de Deus. Só que a justiça de Deus, ela não é igual à sua. Igual à minha. E o que Deus manda você fazer? Se depender de você, você tenha paz com essa pessoa. Se ele precisar algum dia de você, ajude. Mas você vai ajudar não é porque a pessoa merece. É porque você não pode ser escravo dessa pessoa. Você não pode ficar escravo desse sentimento. Você tem que ser liberto. Tá vendo um médico dando uma entrevista, eu não vou lembrar o nome do médico, gente, perdão. Ele estava falando assim, a maioria das doenças de câncer, você vai pesquisar a vida da pessoa, 2 anos antes da doença aparecer, teve alguma coisa grave que aconteceu na vida daquela pessoa. A gente faz uma pesquisa, ela foi traída, 2 anos antes, ou ela foi traída, teve uma traição muito grande. Ela foi mandada embora do trabalho. Ela foi ferida por alguém. Então, eles fizeram uma pesquisa e a maioria dos diagnósticos de câncer, o estudo que eles fizeram, 2 anos antes teve um evento onde aquela pessoa foi extremamente machucada, foi extremamente ferida. E aí eu quero trazer para você isso. O perdão que você libera, ele tira as doenças do seu corpo, da sua alma. Porque o veneno que a pessoa lançou sobre você, quando você perdoa, você não está passando pano para a pessoa. Você está dizendo, toma que esse problema, essa traição, ela não me pertence, ela é sua. Essa ferida que você jogou em mim, não vai ficar em mim. Eu perdoo você, te libero, leva isso é seu. Esse lixo que você jogou em mim não é meu, é seu. Libera perdão. E se algum dia seu inimigo precisar de você, você ajuda. Você não precisa conviver com seu algoz. Pegar seu algoz e levar ele para dentro da sua casa e cuidar dele. Aqui está dizendo, se o seu inimigo precisar, você ajuda. Porque se você traz para sua casa, se você traz para o seu convívio, você sempre vai estar ajudando. A sua ferida sempre vai estar exposta, porque nós não esquecemos. Nós podemos perdoar, liberar perdão para as pessoas, mas nós não vamos esquecer o que a pessoa fez, porque a gente liberar perdão não te torna, não coloca amnésia. Você sempre vai lembrar do fato. Só que você pode lembrar do fato sem sentir dor, permitindo que Deus seja o seu juiz. E esse mundo, ele dá voltas, e voltas completas. Um dia você vai ver o seu algoz colhendo exatamente o que ele plantou. Mas é algo que não tem a ver mais com você. Você não tem mais nada a ver com isso. Você já liberou perdão e já seguiu sua vida. Porque quando você não libera perdão, você está querendo que a sua justiça ela seja feita. Você está indignado. Você está indignada. Você está revoltado. Não é justo. E a palavra de Deus está mandando você sair fora. E na contramão de tudo que o seu sentimento está mandando você fazer.
O que o seu coração manda você fazer é ficar escravo dessa pessoa. É injusta, é injusta, é injusta. Aí você fala pra todo mundo, essa pessoa fez isso comigo, isso, isso, isso. E aí você fica aliviado quando você conta, mas aquela dor ela só toma uma proporção maior e vai dar câncer pra você de presente. Olha que grave isso. Algo que você não tem culpa. Algo que você não teve, você não teve a chance, nem a chance de se defender. E aí, o que acontece? Você, 2 anos depois, recebe um câncer, um diagnóstico, por causa de uma coisa ruim que alguém jogou dentro de você. Só que a palavra de Deus diz que você tem escolha. Libera perdão para a pessoa, não deseje o mal para essa pessoa. Jesus ainda fala assim, orai pelos seus inimigos, abençoai os que vos perseguem. Sabe por quê? Quando você ora e pede a Deus para abençoar seu inimigo, Deus vai ouvir sua oração. E sabe qual é a bênção que seu inimigo precisa? Ficar livre da maldade. Deixar de ser ruim. Ele vai parar de fazer com as pessoas o que fez com você. E o Espírito Santo mostra a miséria da vida que a pessoa tem. Você não tem esse poder de fazer a pessoa se arrepender do que ela fez. Tem gente que nem acha que te ofendeu. Se você for conversar, a pessoa fala assim, uai, mas eu não foi assim, não foi do jeito que você está contando. Você é muito sensível, muito cheio de não me toques. Eu só falei uma palavra assim, uma palavra que para ele não era nada, mas para você causou um rombo na sua alma. Então, não adianta você querer executar a sua justiça. Quando a palavra de Deus fala para você orar pelos seus inimigos, é porque se você orar pelo seu amigo, você não tem... Que benefício que você tem de orar pelo seu amigo? Não tem problema, ora pelo seu amigo. Mas o benefício que você tem de orar pelo seu inimigo é a cura da sua vida, é a cura da sua alma. Enquanto você ora pelos seus inimigos, Deus está arrancando do seu peito a ferida que o seu inimigo abriu. Porque é libertador quando você pede a Deus para abençoar seu inimigo. Não permita, Pai, que essa pessoa repita o que ela fez comigo com outra pessoa. Porque a intenção de Deus é salvar o seu algoz, para derrotar o seu verdadeiro inimigo. Porque quem primeiro quis te machucar foi o inimigo das suas almas, que é Satanás. Ele foi o primeiro a querer te machucar. Satanás olhou para a sua vida, viu que pessoa incrível que você é, o que você seria nas mãos de Deus. Porque Satanás não pode mexer nos planos que Deus tem para a sua vida. Satanás não pode roubar, tirar, interferir nos planos de Deus para a sua vida. E Deus te criou para a glória dele ser manifestada na terra. Para você ter uma vida cheia de paz, de alegria, contagiante, de vitórias, de prosperidade. Satanás não pode roubar isso. O que Satanás faz? Ele olha para você e faz de tudo para que você desista. Desista de buscar a Deus. Desista de honrar a Deus. Desista de ter Deus como seu Pai, como seu Salvador. Ele vai trabalhar isso. E como que ele trabalha? Usando pessoas. Para que no processo, na sua caminhada, você desista. Então, quando você quer executar sua própria justiça, quando você não confia na justiça de Deus, você está desistindo da sua história. E você fica preso à pessoa que te machucou, que te feriu. Anos sem viver a vida que Deus tem para você. E Deus manda dizer para você hoje, se o seu inimigo precisar de você, você ajuda. Não precisa conviver com o seu algoz, não há necessidade disso. Se algum dia ele precisar, você ajuda. E pode deixar que a justiça de Deus, o pessoal até fala, né? Não é versículo da Bíblia não, mas as pessoas falam, Deus tarda, mas não falha. Eu vou dizer para você, Deus nunca chega tarde na sua história. Todo o processo que você acha que está demorando é necessário para que você rompa, para que você cresça. E olha, para terminar, eu quero deixar aqui com você Isaías 11:3, diz assim: o amor de Deus será a fonte da sua inspiração.
Como que o amor de Deus pode ser a fonte da nossa inspiração? O que Jesus fez com o inimigo dele? Restaurou, curou. E por mais que seja difícil você entender, Deus morreu pelo seu algoz. Jesus morreu na cruz do Calvário também pela pessoa que te machucou, que te feriu. Porque essa pessoa que te feriu, que te machucou, ela estava muito mais vulnerável que você. Porque ela se permitiu ser usada por Satanás para machucar você. Entende? E aqui fala, Isaías 11:3, o amor de Deus é a fonte da sua inspiração. Ele não julgará segundo a aparência e tampouco decidirá com base no que ouviu dizer. Deus não julga pela aparência. Eu sei que dói você olhar para o seu algoz, para as suas feridas e ver o quanto você está machucado, mas você, infelizmente, você só consegue ver a aparência, você não consegue ver mais que isso. E claro, é legítimo. Pedro, quando ele cortou a orelha do soldado, ele estava querendo defender Jesus, era algo legítimo. Mas o soldado, o servo do sacerdote que estava ali, para ele também era legítimo aquilo. Ele não sabia que ele estava sendo usado pelo mal, para fazer o mal. Mas a justiça de Deus, ela julga todo o processo, toda a história do seu algoz. E salva o seu algoz. Ele nunca mais vai repetir o que ele fez com você com outra pessoa. E ele vai colher o que fez de mal para você. Então confie na justiça de Deus. E Jesus, ele veio para salvar, para restituir, para devolver a alegria. Olha, o primeiro milagre de Jesus foi num casamento. E o que ele fez? Ele transformou a água em vinho. Sabe o que quer dizer isso? Aquele que pode transformar a água em vinho, ele pode transformar o caráter das pessoas, a índole das pessoas. Quantas vezes você escuta, fala assim, que um psicopata, que um narcisista, que essas pessoas não têm jeito, nasceram desse jeito. Mas aquele que transformou a água em vinho pode transformar a pessoa, pode transformar qualquer pessoa. E esse vinho que é derramado na sua vida, na minha vida, na vida das pessoas, o vinho que Jesus nos dá, nos devolve a alegria, nos devolve a vida. E o último milagre de Jesus antes de ir para a cruz, ele restituiu a orelha de Malco. Sabe o que quer dizer? Ele estava restituindo o futuro daquele homem, guardando e protegendo o futuro daquele homem, os sonhos daquele homem, os projetos daquele homem. Então não se preocupa, a justiça de Deus, ela vai ser feita. Então para de ficar fazendo o discurso que o mundo faz. Hoje as pessoas estão odiando muito, detestando muito, e nós que conhecemos a Jesus estamos fazendo o mesmo discurso. Odiamos tal candidato, odiamos tal político, nós queremos ver a queda, que não sei o quê, que é tanta coisa, é um discurso só. E Deus quer que você vá na contramão do mundo. Não, aqui, Provérbios 24, de 17 a 18, fala que quando cair o teu inimigo, não alegre o teu coração. Não deboche, não critique, não zombe, porque você está exercendo a sua justiça. Confie na justiça de Deus. Deus é justo e Ele vai fazer encaixar todas as peças, todas as coisas, porque Deus é o único que conhece o todo, você não conhece. Então a nossa função é amar, é abençoar, é servir de instrumentos na mão de Deus. Porque Deus tem uma vida incrível e abundante para derramar sobre você. E se você ficar parado na injustiça, parado no que te fizeram, você vai receber no seu corpo as marcas desse caos, através de enfermidades. Então libera perdão para o seu algoz. Quando você libera perdão para o seu algoz, não é porque ele merece. Você está entregando e devolvendo para ele o lixo que ele jogou em você. Porque se você não fizer isso, se você não liberar perdão, você vai carregar essas coisas ruins, esse mal dentro de você. E você vai morrer fora do tempo. Porque você vai desistir de esperar a justiça de Deus
E você vai estar fazendo exatamente o que Satanás planejou para sua vida. Ah, eu usei a pessoa certa lá, ó. Ela desistiu. Ele desistiu. Que Deus abençoe sua vida. Que Deus abençoe a sua história. E que você possa, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ter a consciência de que o seu inimigo não é o seu patrão. Não é político. Não é seu marido, ou sua esposa, ou seu primo, ou seu tio que abusou de você. O seu maior inimigo chama-se Satanás. É ele que sabe que pessoa incrível que Deus criou. E tudo que você tem condições de ser. E como ele não pode interferir nisso, tirando isso de você, ele vai fazer com que você desista. Então não desista. Permita que Deus seja o seu juiz. Ele vai executar a justiça dele no tempo. E vai viver sua vida. Vai viver sua história. Fica preso nisso não. Libera perdão. Sai desse cativeiro. Sai dessas correntes que te prenderam até aqui. Liberta. Vai liberando perdão, ó. E vai viver. Porque foi para isso que Jesus morreu na cruz do Calvário. Para que você tivesse uma vida de verdade. Jesus falou para Pedro, basta. Para. Não é para você executar a sua justiça. No tempo certo, a justiça de Deus, ela é feita. E a justiça de Deus, ela não tarda. Ela simplesmente não falha. Coloca a mão no coração, eu vou orar por você agora. E se você tem alguma enfermidade no seu corpo, vamos orar sobre isso. Coloque a mão aí sobre a sua enfermidade. E se a sua enfermidade é porque você não consegue perdoar, nós vamos orar agora por isso. Para que você devolva o lixo que jogaram em você. Porque isso não pertence a você. E você vai perdoar, não é porque a pessoa merece. É porque justamente você não merece carregar todo o lixo que jogaram em você. Realmente foi injusto isso. Pai, em nome de Jesus, eu coloco os meus irmãos na tua presença. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Abra os olhos dos meus irmãos para que eles enxerguem o verdadeiro inimigo deles. Para que eles saibam que o nosso verdadeiro inimigo, ele não dorme também, ele não cansa de fazer com que a gente desista da nossa vida, desista dos nossos sonhos, desista dos nossos projetos. Em nome de Jesus, eu repreendo agora todo levante contra a vida dos meus irmãos. Que caia por terra todo plano maligno de Satanás de prender a sua alma no cárcere, de ficar no vácuo, no vazio da dor que outras pessoas fizeram com eles. Que eles possam sair agora, em nome de Jesus, liberando perdão. Porque o Senhor é tudo que nós precisamos na nossa vida. Eu, agora, em nome de Jesus, na autoridade que o Senhor me dá, por causa do Espírito Santo de Deus agora, eu recebo essa autoridade, por causa do sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre o seu corpo. Se você estiver com alguma enfermidade no seu corpo agora, seja curado, seja curada em nome de Jesus. E se a sua enfermidade é na alma, seja curada agora, seja curado. Que todas as correntes que te prendem a essa pessoa, ou evento, ou situações, sejam quebradas e você seja liberta em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Amém. Um beijo e até amanhã, às 6h30, aqui, neste mesmo horário, neste mesmo canal. E se você gostou dessa live, vai ficar salva no Instagram. Curta, comente e compartilhe, tá bom? E se você ainda não me segue, é Fernanda Matos 72, Palavras Curam. Tchau, tchau, gente. Obrigada. Um beijo.